Bom, vamos lá, pessoal, para a resolução da nossa terceira questão da lista de exercícios sobre resistores. O enunciado diz o seguinte: uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de 15 volts tem resistência interna de 5 ohm. A fonte está ligada em uma série com a lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de 0,20 A e que a diferença de potencial na lâmpada é de 4 volts. Nessas circunstâncias, a resistência elétrica da lâmpada e do resistor valem respectivamente? Então vamos lá. Foi dado o seguinte: uma diferença de potencial da força eletromotriz de 15 volts e que essa determinada fonte está ligada em série com a lâmpada e um resistor. Ele quer saber a resistência dessa lâmpada e desse resistor R. Beleza? Então, primeira coisa, estabelecer o sentido da nossa corrente. Dica muito simples. Nós temos as duas barras, liga a barra maior com a barra menor. O sentido da corrente é oposto a essa seta que você formou aqui. Ele forneceu que a corrente que passa por esse resistor é de 0,20 A. Lembrando, como eles estão em série, foi dado pelo enunciado. O enunciado falou que é uma associação em série. Certo? Portanto, a mesma corrente passa pela lâmpada e pelo meu resistor R. Beleza? Além disso, ele forneceu que na lâmpada a gente tem uma diferença de potencial de 4 volts. Ok? Ele quer saber a resistência. Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte. Nós temos que, em uma associação em série, a diferença de potencial entre os participantes do circuito é diferente. A gente sabe que, nesse caso, a diferença de potencial vai ser a diferença de potencial da lâmpada e também do meu resistor R, que tem vou chamar isso aqui da primeira diferença de potencial, isso aqui da segunda diferença de potencial. Então, meu U total, que é esse valor de 15 volts, é dado por U1 mais U2. Beleza? Além disso, ele me forneceu a corrente, 0,20 A, e ele quer saber a resistência. Bom, a gente sabe pela primeira lei de Ohm que diferença de potencial é resistência vezes corrente elétrica. Não é isso mesmo? O enunciado nos fornece que na lâmpada, que a gente chamou de U1, a gente tem uma diferença de potencial U1, que é igual a R1, eu vou chamar a resistência da lâmpada de R1, vezes I. Lembrando que I é o mesmo valor, porque eles estão em série. Beleza? Então é a mesma corrente elétrica. A corrente elétrica não tem por onde sair aqui do circuito, não tem nenhum nó. Ela sempre passa pelos componentes do circuito. Então é a mesma corrente elétrica. Ok. Então vamos lá. Minha primeira diferença de potencial é 4 volts. Então 4 é igual a R1, que eu quero saber, vezes a corrente elétrica, 0,2. Então é simples. Para eu achar a resistência é só isolar. Então é 4 dividido por 0,2. Para fazer esse cálculo aqui, a gente transforma esse 0,2 em 2 sobre 10 para facilitar. 2 dividido por 10. E aqui agora a gente tem uma divisão de fração. Mantém a primeira, 4 multiplica pelo inverso da segunda, 10 sobre 2. Certo? 4 dividido por 2 dá 2, vezes 10, 20. Então a primeira resistência da minha lâmpada de 20. 20 o quê? Resistência, unidade, sempre bom lembrar. Unidade de resistência, o ohm. Essa letra grega que eu não sei fazer direito. Ohm. Então 20 ohms. A resistência da minha lâmpada, beleza? Pronto, a primeira parte a gente já achou, então a gente já descarta a letra A e letra C, certo? Agora, a gente tem esse fato aqui,
que vai ajudar a gente. Que a resistência, a DDP total é a soma das DDPs de cada resistor. Diferença de potencial. Então, U total, que eu vou chamar aqui, é 1 mais U2. Minha U total é 15 volts, que aqui é a diferença de potencial da minha fonte eletromotriz. A minha primeira diferença de potencial que a gente achou é a da lâmpada, que é 4, que ele forneceu, na verdade. E eu chego que a diferença de potencial no resistor é 15 menos 4, que isso aqui é 11 unidade de DDP, volt. Pronto, eu achei meu 2. Agora é só aplicar novamente a primeira lei de Ohm, perdão. Aqui é a primeira lei de Ohm. Aplicando a primeira lei de Ohm, a gente acha a nossa resistência 2, resistência do nosso resistor. Então, o 2 vai ser R2 vezes I. Portanto, I vai ser o 2 dividido por R2. O 2, 11. Aqui, no caso, a gente quer isolar o R2, né? Perdão. Então, aqui vai ser R2, que vai ser igual a o 2 sobre I. R2, no caso, vai ser o 2, 11, e I, 0,2, que é a mesma corrente elétrica, porque eles estão em série. Então, nosso R2 vai ser 11 dividido por 2 sobre 20. 2 sobre 10, perdão. Então, R2 vai ser igual a 11, que multiplica 10 sobre 2. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ser 110 dividido por 2, que é 55. Com a unidade Ohm. Então, a gente chegou que a resistência do meu resistor é 55 ohm e da nossa lâmpada 20 ohm. Então, no caso do gabarito, seria a letra D. Então, questão bem interessante. Letra D.